Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje responderei a 4 dúvidas de vocês internautas. IPCA 2029, será que as taxas ainda estão boas? Vamos falar também do IPCA 2045, será que vale a pena levar até o vencimento? Vamos responder também a minha expectativa sobre as taxas para frente. E por fim, vamos falar CDB ou Tesouro Selic para reserva de oportunidade e de emergência. Vini Invest, o único canal do YouTube que responde todas as suas dúvidas e que grava vídeos diariamente aqui para você. Aliás, hoje é o vídeo da quinta-feira, final de semana já está chegando e se você quiser entrar para o clube de membros, saiba que lá você tem mais de 170 vídeos já gravados e 2 novos a cada final de semana. Vamos lá, vamos começar respondendo a essa pergunta. IPCA 2029 a 6,20 aproximadamente, ainda vale a pena? Vamos, primeiro tem que entender o que vale a pena para você investidor. Eu vou trazer aqui alguns conceitos para que você avalie bem. O primeiro deles é essa tabela que eu trago para você, que nada mais é do que eu colocá-la aqui na íntegra, o famoso painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet que traz todas as informações para você de taxas e de preço. Mas vamos voltar para ela, que eu quero dar um destaque especial para você investidor do IPCA 2029. Olha aí no canto esquerdo do seu vídeo. Para responder a essa sua pergunta se vale a pena, eu vou fazer uma análise histórica desse título, que foi lançado em janeiro de 2023. Repara aí nesse retângulo vermelho à sua esquerda, que a taxa média desse período, de aproximadamente 1 ano e 6 meses, foi de 5,66. Veja, 5,66. Atualmente a taxa está em 6,20, está acima. Também está acima da mediana. Eu, particularmente, prefiro sempre a mediana do que a média. 5,62 é a mediana. Novamente, ponto interessante para o IPCA 2009, perdão. Aí vem outra questão, Vini, mas a taxa está boa mesmo? Olha essa marcação em azul que eu coloquei aí para você. Essa taxa está entre as 10% melhores taxas, que começam em 6,19. Aliás, voltando aqui para o painel e baixando, você vai ver que você pode fazer esse cálculo. Tá aqui, ó, 6,2. Eu coloquei a taxa, está embaixo do seu vídeo. Veja que está entre as 9,5 melhores taxas históricas deste 1 ano e meio. Segundo ponto para você, a taxa está excelente no que eu chamo do melhor decil. As 10% melhores taxas nesses últimos 18 meses aproximadamente. Além disso, é bom dar uma olhada também nesse gráfico da cor verde. O que é ele? É a taxa média mensal ao longo de todo esse período. Se você reparar nessa linha verde, você vai notar que somente nos meses de junho e agora de julho, que não acabou, é que a taxa média está melhor do que essa taxa de 6,2. Em outras palavras, o histórico está muito interessante para você investidor, só que tem um detalhe, está interessante para você que olha até o vencimento, porque essas taxas podem subir, eu disse podem, não estou dizendo que vão subir, e aí você acaba se desesperando, mas se você olhar até o vencimento, veja que uma taxa dessa, analisando o histórico, não está boa não, ela está excelente, como eu te mostrei aí no painel. Agora, precisa saber aguardar o tempo para não se decepcionar. E para complementar essa análise, é bom nós darmos uma olhadinha também como está a variação do preço, porque muita gente faz compra de título, mas olha somente a taxa. Aqui é interessante você abrir e olhar no Tesouro Direto como que está a variação do preço, porque no fundo, o que vai te assustar são essas variações que nós temos ao longo do preço. E aqui você verifica todos os detalhes. Olha aí, o preço vem subindo desde janeiro de 2023, quando ele foi lançado, 2.732. Repara que agora já está em 3.234. Se nós mudarmos aqui para a taxa,
veja que a taxa estava praticamente a mesma. Vou repetir, a taxa estava praticamente a mesma que está hoje. Olha o que aconteceu com o preço. Subiu e subiu de forma bem interessante. Eu chutaria aí aproximadamente uns 20% nesse período. Tá ruim para você? Então a primeira pergunta já foi respondida. Vamos para a segunda pergunta. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou responder a sua dúvida. E talvez ela vire até um vídeo, como esse aqui. Aproveita também e já lasca aquele super like para ajudar. A segunda pergunta tem a ver sobre o Tesouro IPCA 2045. E a pergunta é, eu consigo ganhar muito ou ganho muito no vencimento? E eu vou te dizer, ganha e ganha bastante. Eu fiz duas simulações com a taxa em torno de 6,27. Uma com a inflação a 5% e outra com a inflação média ano 6%. Por que essas duas? No longo prazo, a inflação brasileira gira entre 5% a 6% em média. Se falarmos de 10 anos, a média está mais próxima de 6% ao ano. Só que tem um detalhe que é importantíssimo para você, investidor de longo prazo. Quanto maior a inflação nesses títulos de longo prazo, a sua rentabilidade real é menor. Eu já explico para você entender. O que é a rentabilidade real? É a rentabilidade descontada da inflação. Logo, se a inflação for mais alta, sua rentabilidade real é menor. É importante que você entenda esse conceito. Então, comprar com uma taxa baixa seria legal que a inflação fosse menor, porque aí você tem um ganho real para você compreender melhor. Veja aí, na primeira simulação, com essa taxa a 5%, eu dei um destaque. Você teria uma inflação acumulada nesse período de 178%. Mas veja o seu ganho aqui investindo. Se você investir 100 mil, vai ficar investido aí 5.233 dias, se levar até o vencimento. E aí você vai ter uma rentabilidade bruta de 11,55. Como é que eu chego nessa rentabilidade? Taxa de 6,27 e inflação média de 5% ao ano. Repara que o valor bruto no final é 968 mil para quem investiu 100 mil reais. É isso mesmo, você não ouviu errado. De forma bruta, sai de 100 mil para quase 1 milhão. Descontando a taxa B3 e também o imposto de 15%, você vai resgatar 815 mil. Você tem dúvida que é bom? Eu diria que é excelente. Mas não se esqueça, você tem aí uma inflação e uma inflação elevada nesse período. Agora, inflação maior mesmo é na segunda simulação, com inflação de 6%, porque o acumulado projetado de inflação seria de 240% ao longo desses 21 anos, 34% a mais que a simulação anterior. Veja que nesse caso, a sua rentabilidade bruta sairia de 11,55 e seria 12,61% ao ano. Isso daria aí, de forma bruta, quase 1 milhão e 200. Investe 100 mil, teria quase 1 milhão e 200. No final, de forma líquida, quase 1 milhão. Vou repetir, se nós tivermos aí uma inflação média de 6% ao ano e você investir com essa taxa de 6,27, 100 mil reais, você vai ter daqui a 21 anos aproximadamente 1 milhão líquido. Só que não se esqueça, você tem aí uma inflação próxima de 240%. É verdade, é uma inflação alta, mas não há dúvida que você ganha e ganha muito com essa taxa e com a visão de longo prazo. Juros sobre juros rendendo. E o efeito ao longo prazo é um efeito excelente na sua rentabilidade. E essa foi aí a segunda pergunta. A terceira diz, onde alocar a reserva de emergência? No CDB? No Tesouro Selic? Aqui eu vou trazer algumas informações para você, investidor. Um comparativo simples entre CDB e Tesouro Selic. No CDB, você tem que ter um CDB de liquidez diária, ou seja, que permita você resgatar diariamente. Isso é a liquidez diária, o dinheiro voltar para sua conta no mesmo dia. Segunda questão, tem que ser um CDB taxa zero, não cobrar nenhuma taxa aí de administração, nem taxa de nada. E por fim, e não menos importante, sem crédito privado.
O que seria crédito privado? Há CDBs que investem em empresas privadas, só que algumas delas dão problema, como por exemplo a Light, como por exemplo as Americanas e tantas outras ao longo do histórico. Tendo essas três características, vamos para o segundo passo, comparando o CDB e o Tesouro Selic. Primeiro passo, a segurança. Nunca se esqueça, a segurança no caso do CDB é você ter um olhar clínico do emissor, o banco emissor do CDB. Vini, mas tem o FGC. É verdade, só que o FGC te protege até R$250 mil, considerando investimento e juros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos, o Tesouro Selic, a sua garantia é do Tesouro Nacional. É o famoso risco soberano. É a maior garantia que você tem de investimento no Brasil. Então, a segurança é maior. Outro ponto de análise, a rentabilidade, ou melhor, expectativa de rentabilidade. No caso do CDB, depende do banco emissor. O ideal seria 100% do CDI, mas não sei se o seu CDB de liquidez diária vai te pagar isso aí não. Geralmente paga 100% para vencimentos mais para frente, não com liquidez diária. Então, nesse segundo caso, o Tesouro Selic seria melhor, porque ele vai te pagar a taxa Selic e mais uma taxinha que você tem lá no título. Se você não sabe que taxinha é essa, eu vou te mostrar agora aqui no Tesouro Direto. Entrando na página do Tesouro Direto, você tem o Selic 2027 e o Selic 2029. Repara, você recebe a taxa de juros e mais uma taxinha. No caso do 27, ela é menor, é uma taxinha muito pequena. No caso do 29, é um pouco maior. Mas repara, por que maior? Porque o vencimento é mais para frente. Vencimento mais distante costuma ter taxas melhores. É assim que funciona aqui no Tesouro Direto. Segurança, rentabilidade. O terceiro ponto que é importante, a liquidez. Nesse caso, sendo liquidez diária, o CDB estaria em vantagem do Tesouro Selic. Mas como assim? É porque no Tesouro Selic, para ter liquidez diária, você tem que resgatar até às 13 horas para o dinheiro cair no mesmo dia. Então veja, dos três pontos, segurança, rentabilidade e liquidez, eu diria que o CDB é melhor na liquidez diária. O resto, geralmente o Tesouro Selic é melhor. Então, a minha preferência é pelo Tesouro Selic. Mas se você quer mais comodismo, eu posso te mostrar aonde você tem CDBs com essas características. É só você me encaminhar um e-mail que eu vou te mandar gratuitamente essa lista. Continuando, e a última pergunta do vídeo de hoje. Se eu acredito em melhores taxas? Certamente essa aqui é a pergunta mais polêmica que tem. E eu vou dar a minha opinião de forma transparente e sincera. Mas eu quero saber, se você discorda, escreve aí nos comentários. Vamos lá, eu não acredito no curto prazo que as taxas realmente vão continuar assim, caindo, despencando, como alguns momentos elas estão acontecendo. Acredito em taxas ali, no caso do Tesouro IPCA, próximas de 6%, 6,10%. Essa é a minha visão. Só que tem um detalhe, no próximo dia 22, o governo vai divulgar os cortes que ele vai fazer. Se esses cortes ficarem acima da expectativa, essa taxa pode até cair para baixo de 6%. Não é bem o que o mercado está esperando nesse momento. Mas eu preciso te dizer algo. As taxas continuam atraentes. Venho repetindo isso, vídeo após vídeo, para depois você não lamentar. Segundo ponto importante, o momento atual, na minha visão, está mais propício para a renda variável, principalmente para quem quer investir lá fora. No vídeo de ontem eu expliquei um pouco sobre isso. No clube de membros eu já gravei sobre Bitcoin, já gravei sobre ouro, já gravei sobre prata e venho trazendo a minha visão desses ativos da renda variável para que você não se perca e não deixe passar esse momento. Por fim, quando é que eu acredito que nós podemos ter um novo momento com taxas boas? No último trimestre desse ano. Por quê? As fragilidades econômicas vão reaparecer. Teremos eleição nos Estados Unidos na primeira semana de novembro. E isso traz ainda mais volatilidade. Por que ainda mais? Você deve ter visto o que aconteceu com o ex-presidente Trump neste final de semana. No dia de hoje, saiu que o atual presidente
voltou a ter aquela famosa gripe. Então, o cenário está muito nebuloso para as eleições americanas e isso traz volatilidade lá e tempestade aqui. Por fim, os juros deverão ser cortados nos Estados Unidos a partir de setembro. E geralmente, quando entra ali no segundo, terceiro corte, uma recessão se aproxima. Resumindo para você, as taxas continuam boas. Acredito que elas podem melhorar, não para agora no curtíssimo prazo, mas sim mais para o final do ano. Por isso, o meu recado para você, quer entender mais e melhorar o seu conhecimento? Entre para o Clube de Membros. São vídeos exclusivos, com objetividade, transparência, para que você não seja enrolado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito esse final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.